Especial Copa do Mundo de 1974, Copa disputada na Alemanha. Campeão foi a Alemanha Ocidental e a vice foi a Holanda, a Laranja Mecânica. A escolha da sede de 74 foi a Alemanha Ocidental, não Oriental, porque elas estavam divididas desde a Segunda Guerra Mundial, do fim. E acontece que a Alemanha não havia sediado ainda uma Copa do Mundo. Ela só sediou em 74, muito tempo depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Porque nesse período de 45 a 74 foi a reconstrução da Alemanha. A Alemanha estava totalmente destruída, não tinha como ela sediar uma Copa do Mundo. Então demorou bastante para a Alemanha sediar essa Copa. E a Espanha tinha meio que a intenção de sediar também. Só que aí eles entraram em acordo, a Alemanha aceitou apoiar a Espanha 8 anos depois para sediar a Copa do Mundo. Então a Espanha meio que tirou o pé disso. Bom, as eliminatórias para a Copa de 74 tiveram a classificação automática da Alemanha como sede, né, o Brasil como atual campeão que defendia o título, e tivemos algumas surpresas de seleções grandes fora da Copa, né? Dentre as seleções que ficaram fora da Copa, a campeã Inglaterra, ficaram fora também Espanha e França, que até então não tinham títulos mundiais, mas sempre foram seleções grandes e que a camisa pesava na Copa do Mundo. Em compensação, aqui na América do Sul, Chile assegurou a classificação, assim como Uruguai e Argentina. E o Brasil teve uma campanha mais ou menos na primeira fase, empatou com a Iugoslávia e a Escócia por 0-0. A seleção brasileira tinha ainda o Riverino e o Jairzinho como grandes craques da seleção brasileira e começou a deslanchar já contra o Zaire 3-0 com gols de Jairzinho, Valdomiro e Rivelino. Aí na segunda fase já despachou a Alemanha Oriental, despachou logo em seguida a Argentina, 2-1 Argentina, e o jogo final, que foi na semifinal contra a Holanda, perdeu de 2-0, né? Até que foi longe, Sim. Uma equipe sem Pelé. O Brasil disputou a terceira colocação contra a Polônia, perdeu o jogo e ficou na amarga quarta colocação do torneio da Copa de 74. Chegamos à grande final do torneio, a Holanda jogando futebol vistoso e inovador, que todo mundo gostava de assistir, e a Alemanha, que primeira vez sediava uma Copa do Mundo, uma seleção já de tradição, já campeã mundial. Quem seria a favorita? Quem seria? A Holanda. Eu apostaria na Holanda também. E logo no primeiro minuto de jogo, a Holanda deu a saída e por 1 minuto inteiro tocou a bola de forma magistral, de pé em pé, chegando até a área da Alemanha e tendo um pênalti a seu favor. Niskins bateu e fez 1-0 com 1 minuto de jogo sem a Alemanha tocar na bola. 1-0 e a gente achava já que a Holanda iria massacrar, tipo uma Hungria antigamente. Mas não, aconteceu o contrário. A Alemanha controlou o jogo, controlou o Johan Cruyff, que era o craque da equipe, que não podia jogar solto de forma alguma. E aí aconteceu que todos, pelo menos os alemães, esperavam, né? Mais uma virada em final. Mais uma virada. O Breitner, alemão, foi lá, empatou o jogo de pênalti também. Os gols saíram dos pés do craque Gerhard Müller. Não foi Franz Beckenbauer que fez o gol na final, foi Breitner e Gerhard Müller. E aí, todos os gols saíram no primeiro tempo. No segundo tempo a Holanda não conseguiu fazer um outro gol. A Alemanha é campeã mundial e não levantou a taça Jules Rimet. Levantou a taça FIFA, mudou já de nome nessa Copa do Mundo. Bom pessoal, agora curiosidades da Copa de 74. Foi a primeira da história das Copas em que o famoso clássico sul-americano ocorreu, Brasil e Argentina, e com vitória canarinho, 2-1. O primeiro goleiro a ser substituído por motivos técnicos, ou seja, o técnico achou que ele estava muito ruim na partida e não por contusão, foi o goleiro Muampa Kazadi. Como eu disse, do Zaire, ele foi substituído aos 22 minutos do primeiro tempo contra a Iugoslávia, já perdia de 3-0. O goleiro que entrou em seu lugar tomou outros 6 gols. A culpa não era dele. A culpa não era dele, A história das Copas também foi em 74 que aconteceu a primeira punição por motivos de doping. O haitiano Ernest Joseph foi flagrado no exame antidoping e pegou uma suspensão pesada por conta do uso de substâncias não autorizadas. Carlos Caselli, do Chile, foi o primeiro jogador a ser expulso em uma Copa do Mundo. Ele foi expulso aos 22 minutos do segundo tempo na partida contra a Alemanha Ocidental, vitória da Alemanha por 1-0. E o César Maluco, né, honrou o apelido de Maluco, jogador que fez um sucesso com a camisa do Palmeiras, no hotel, durante a concentração das delegações, na escada rolante, ele inverteu o sentido enquanto a seleção do Zaire descia as escadas rolantes, provocando a inversão do sentido e todos os jogadores se amontoando lá na parte de cima. Quase teve um acidente. Quase provocou um acidente grave, o César Maluco. Em Gelsenkirchen, a gente acabou de falar que a Iugoslávia fez 9-0 no Zaire
E por causa disso, o placar eletrônico, o rapaz que tomava conta, né, do sistema, ele entrou em pânico, em desespero. Por quê? Porque o placar eletrônico só ia até 9. Ele não estava programado para chegar a 10. Imagina o desespero do cara, porque, porra, do jeito que tava, ia chegar a 11, 12, só que o jogo acabou em 9 e ele não precisou fazer nada. E a Copa de 74 na Alemanha também foi cercada de muita tensão. 2 anos antes, nas Olimpíadas de Munique, houve o famoso atentado em que 11 pessoas perderam a vida, um atentado de terroristas palestinos, e a cidade de Munique ficou tomada de cães farejadores, polícia na rua, clima bem tenso, mas felizmente nada de grave aconteceu durante a Copa. O Pelé, na Copa 74, não quis participar da Copa do Mundo porque ele não quis, simplesmente não quis. Mas teve um motivo nobre, ele queria protestar contra o regime militar no Brasil 70 e ele achava que a imagem dele seria usada para outros propósitos, né? E o Ademir da Guia, o Divino, que foi um dos maiores jogadores da história do Palmeiras, teve apenas um momento de participação em Copas do Mundo. Foi na disputa de terceiro e quarto lugar contra a Polônia que o Brasil perdeu por 1-0. A derrota da Holanda para a Alemanha foi muito doída, não só na Holanda, mas para os jogadores principalmente, né? Porque estava 1-0 e a Alemanha virou para 2-1. E nisso o Johan Cruyff ficou putaço e prometeu nunca mais disputar a Copa do Mundo. Franz Beckenbauer, o Kaiser alemão, ele disputou nada mais nada menos que 5 Copas do Mundo, 3 como jogador e 2 como treinador. E mais um dado interessante é que em todas elas, pelo menos, o Kaiser chegou na semifinal do torneio. A desorganização da seleção brasileira foi tanta que o Antônio Passos, que era o chefe, né, da delegação, ele viajou para a Europa para ver onde ia ficar a sede do Brasil, né, a concentração. Como é que é o clima, tudo mais. Aí ele foi até a cidade de Feldenberg e aí ele achou que fazia sol, tipo ótimo, porque a seleção brasileira, os brasileiros odeiam o frio. Sim. Beleza, vamos fazer aqui a nossa concentração, o Brasil vai ficar aqui. Aí ele descobriu meses depois, que lá não fazia sol porcaria nenhuma, que ele foi em outra época do ano. Da Copa. Aí fez frio pra cacete. Chegou a nevar, Chegou a sem nevar. contar que tinha uma altitude considerável, de 1.400 metros, que os brasileiros também não estavam altitude, Isso eu acho que abalou um pouco a seleção. O mascote da Copa 74, que já virou uma tradição, foram os 2 garotos Tip-Tap. Esses mascotes, eles simbolizavam a união, né, ou futura união, quem sabe, a ideia de união entre a Alemanha Ocidental e Oriental, tipo, 2 garotos amigos. A Alemanha até então estava dividida pelo Muro de Berlim e tinha essa questão da unificação alemã. E a Alemanha Ocidental confirmou o favoritismo e, fazendo valer o fator casa, venceu essa Copa, comandada por 2 craques de bola, 2 talvez os principais jogadores alemães de todos os tempos, Franz Beckenbauer e Gerhard Müller. Pois é, e a primeira fase do torneio, a Alemanha começou com uma derrota, né? A Alemanha Ocidental começou com uma derrota para a Alemanha Oriental. Aí na segunda fase, né, que eu falo, os jogos eliminatórios, venceu a Iugoslávia 2-0, a Suécia 4-2, Polônia 1-0 e o jogo do título contra a Holanda de virada, né, 2-1, e a Holanda ficou sem o título mundial. Mais uma vez. E uma das grandes seleções da Copa de 74, além da Holanda e da Alemanha, tinha a Polônia, que aplicou 7-0 no Haiti, fez uma boa campanha a Polônia. E ela teve o artilheiro do torneio. Me desculpe se o nome estiver errado, porque eu não falo polonês, mas o nome é Grzegorz Lato. Ele fez 7 gols e foi artilheiro da Copa. Talvez o maior destaque da Copa de 74 foi, no final das contas, para os dados técnicos com coadjuvante, que não ficou com o título e acabou sendo lembrado por uma seleção que ficou no quase. Johan Cruyff, o principal jogador da seleção holandesa, a chamada Laranja Mecânica, fez 3 gols na competição e foi o símbolo dessa seleção que inovou a forma de jogar futebol. Uma marcação sob pressão com todos os jogadores indo para cima da bola e quando tinha posse de bola todos partiam de forma frenética em sentido ao gol adversário. É interessante os amantes do futebol procurarem no YouTube alguns trechos de vídeos. A gente vai deixar na descrição alguns. Da Holanda de 74, principalmente no jogo contra a Argentina, que foi um massacre de 4-0. E é impressionante, é de arrepiar ver a Holanda, a fome que os holandeses iam pra cima da bola e a forma meio kamikaze de se jogar futebol que hoje com certeza não daria certo. E o Johan Cruyff, ele fez 3 gols na Copa do Mundo, não foi o artilheiro, longe disso, mas ele foi importante para sua equipe. E ele também foi um dos primeiros jogadores a mudar, né, a numeração da camisa. Ele jogou com a 14, antes era de 1 a 11, né, não podia fugir disso.
Esse foi nosso especial Copa 74. Não se esqueça de se inscrever no canal e acompanhar nossos próximos especiais de Copa do Mundo.